Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje vamos falar sobre a segunda lua crescente no signo de Sagitário, só que dessa vez nós não estamos falando do signo de Leão, nós estamos falando da lunação no signo de Virgem. E é interessante que eu trouxe para vocês aqui um mapa da primeira lua crescente no signo de Sagitário, que ocorreu no dia 24 de agosto de 2023 e agora nós estamos tendo essa lua crescente acontecendo novamente nesse dia 22 de setembro, às 16 horas e 31 minutos. Mas como vocês podem ver, tem uma certa diferença aqui. Lembrando que aqui nós estávamos falando da lunação de Leão, então nós tínhamos aqui uma energia muito afinada com os propósitos da lunação. O signo de Leão é um signo de fogo e o signo de Sagitário é um signo do elemento fogo. Então, nós tínhamos aí uma energia muito próspera e em sincronia com aquele elemento que a gente estava trabalhando. É importante mostrar para vocês que Marte ainda estava no signo de Virgem, a Vênus ainda estava retrógrada e Júpiter ainda estava no seu movimento direto. Agora, o que a gente tem? A gente tem aqui, olha, Marte no signo de Libra, Vênus já caminhando direta, e Júpiter no seu movimento retrógrado. Só que a gente está falando agora de uma lunação virginiana do elemento terra e nós temos então a lua crescente acontecendo no elemento fogo. Então nós estamos trabalhando os propósitos do signo de Virgem. Inclusive eu fiz o vídeo sobre a lua nova no signo de Virgem, a lunação virginiana, que eu vou deixar aí no card de informações para quem não viu ou para quem quiser relembrar. Mas vamos lá, vamos entender. O que a gente tem aqui? A fase crescente é aquela fase em que nós plantamos a sementinha. Essa sementinha começou a germinar e agora ela precisa ultrapassar a barreira da terra, né? Craquelar, quebrar esta barreira para conseguir crescer e se desenvolver na direção do Sol. Só que para a gente romper esta barreira que está aqui é difícil, é por isso que é uma quadratura, é um ângulo de 90 graus que é formado entre Sol e Lua, só que nós estamos nos propósitos virginianos, estamos trabalhando a semente que tem correlação às energias do arquétipo de Virgem. E aí o que a gente tem aqui? Quando a gente tem um ângulo de 90 graus, ou uma quadratura, que é formado no primeiro quadrante, nós temos aí um desafio em que, de certa forma, nós somos pressionados a agir, a tomar atitude em relação àquelas ideias, aquele planejamento da lua nova. Da lua nova, nós temos aí 7 dias para planejar os propósitos dessa semente. Agora, chegando nessa fase crescente, nós vamos ter mais 7 dias para a gente dar movimento, colocar a mão na massa, só que com os temas sagitarianos, óbvio, né? A gente pode se alinhar a essa energia ou não, depende de cada um. Mas o que essa energia está pedindo para a gente? O signo de Sagitário é um signo de expansão, de crescimento, mas é um signo que está relacionado ao elemento fogo, porém mutável. E o fogo mutável é aquele fogo que se abre, ele começa pequenininho, ele vai se abrindo e se espalhando, e se espalhando, e se espalhando. Como que a gente pode entender esse simbolismo, essa analogia, levando para nossas vidas? Primeiro, esse é o momento de colocar a mente, o conhecimento, as informações em movimento. Lembrando que o signo de Virgem também é um signo altamente analítico, criterioso, estudioso, pesquisador, informativo e é um signo que trabalha nos detalhes para aperfeiçoar o todo. E aqui nós estamos falando de um signo que tem uma visão do todo e trabalha para entender as suas partes, mas já tem a visão do todo. Então aqui é como se fosse o macro. E esse macro vai olhar para o micro. E o micro está olhando os detalhes para aperfeiçoar. O que é difícil? Difícil a gente sair desse macro, dessa visão expansiva, desse questionamento, do entendimento das coisas, de procurar entender a complexidade da coisa. Sabe quando a gente cria aquela teoria e a gente vai expandindo aquela ideia e buscando por todos os lados, né, o que aquilo ali quer significar para aquele ponto específico, só que a gente só fica naquelas ideias, a gente só vai expandindo as ideias, mas a gente não consegue concretizar, a gente não consegue definir ou ser objetivo, pegar um ponto e ser objetivo. Esse é o desafio. O desafio é a gente conseguir sair desse campo de muitas ideias e de muita informação que estão vindo para a gente de uma forma macro e trazer
com objetividade, com praticidade, com funcionalidade para a nossa vida cotidiana, para a nossa realidade física e manifestada. E é aí que está o desafio, para essa fase crescente. Então, se você está com muitas ideias, se você está com muitos pensamentos, se você está tendo um entendimento novo por várias direções, ou seja, a sua percepção ela está mudando diante das coisas que estão vindo como entendimento de significados para você, essa é a hora de você, o desafio aqui, né, de romper essa terra é você falar assim, tá, peraí, deixa eu organizar as minhas ideias e deixa eu ver o que é que eu consigo trazer para o mundo prático e dar prioridade a cada coisa. É ser meio cri-cri mesmo, meio criterioso e pegando pontos que são importantes. Eu sempre falo do biquinho do Totti, né? Totti tem ali o seu biquinho, é como se a gente tivesse esse biquinho. É a nossa consciência, é o poder seletivo que a gente tem de escolher realmente aquilo que pode ser útil e aplicável na nossa vida. Então esse é um dos desafios que a gente tem com essa configuração no céu. Lembrando que o signo de Sagitário é um signo que traz para a gente muito otimismo, confiança no processo, principalmente por ele enxergar um quadro maior. Ele sabe que a gente não está preso em um único ponto. Ele sabe que tem toda uma jornada de altos e baixos, às vezes equilíbrio e altos e baixos. É uma energia que traz para a gente esse entendimento. E o signo de Virgem, às vezes, fica preso ali, aprisionado em um detalhe e não enxerga o quadro todo e não percebe que teve algo antes e tem algo depois desse momento que está ali sendo analisado. Então, a parte boa disso é que a gente está tendo essa visão ampla das coisas. Estamos conseguindo entender melhor os sentidos e os significados das coisas. Mas lembrando, nós temos uma lua crescente acontecendo no signo de Sagitário e sempre que nós temos essas fases lunares, a gente tem que olhar o regente do signo em que a lua se encontra. Então, Júpiter está muito importante aí para os próximos 7 dias, ou seja, a gente tem que entender Júpiter também. É importante colocar Júpiter na jogada. E como que está Júpiter? Primeiro, Júpiter está no signo de Touro, um signo de terra que tem afinidade com o elemento terra de Virgem, porém ele está retrógrado. Se ele está retrógrado, e Júpiter é o regente de Sagitário e Peixes e traz para a gente questionamentos e pede uma expansão de consciência diante daquilo que a gente está lendo, interpretando e vivenciando no mundo, esse planeta retrógrado no signo de Touro está falando, olha, como você está administrando os seus bens, os seus valores, seu dinheiro, suas relações, suas amizades, seja qual for a área da sua vida, como que você está trabalhando, transformando, validando as coisas que são importantes para você. Como que você está entendendo a vida? Só que Júpiter retrógrado, ele está trazendo para a gente uma oportunidade. Qual é a oportunidade aqui? O planeta retrógrado, ele traz para a gente uma visão do passado, eu vou colocar um pezinho aqui, do passado, e aqui a gente está caminhando para o futuro, certo? O que acontece? O planeta Júpiter retrogradou aqui e ele está falando o seguinte, olha, volta para o seu passado, e analise de forma consciente, com a mente aberta, aonde que provavelmente ocorreram os erros no passado e compare com o seu momento atual. Só que não somente isso, ele está falando, além de você olhar para o seu passado, olhe para o seu futuro. Então, aqui a gente tem um parâmetro, a gente tem como comparar um momento que a gente via as coisas ou entendia as coisas de um jeito X e a gente tem um momento Y aqui para a gente comparar. Bom, se aqui no passado eu tive essa alta, tudo deu certo, que bom que deu certo. Será que tem algo que eu posso aprimorar aí? Fazer crescer, ganhar volume? Ainda mais volume? Será que eu vou exagerar muito? Será que eu estou querendo demais além daquilo que é possível? Se eu for mexer nesse time que está ganhando, será que eu não posso prejudicar isso? Porque analisando o passado eu fiz dessa forma e está dando certo. Porém, um outro ponto é a gente pegar aqui as baixas, né? Então, olhar para aquele ponto onde a gente viu que não deu certo e comparar com o momento presente. Então, não deu certo. No passado não deu certo. Essa ideia, esse trabalho, essa movimentação financeira que eu fiz, esse investimento que eu fiz na minha vida, esse investimento que eu fiz naquela pessoa, naquele relacionamento, não deu certo. Por que não deu certo?
O que aconteceu ali? Como que eu posso fazer no presente para não seguir esse padrão para o futuro? Eu preciso trabalhar para mudar o meu futuro. Então, para a gente chegar aqui no Z com resultados diferentes do X e, obviamente, do Y, a gente precisa trabalhar no Y para mudar o Z. E o mais interessante de tudo isso é que a gente tem informação, a gente tem dados, a gente tem experiências que a gente viveu no passado e que estão dando respostas para a gente no presente, no Y, para que a gente não repita padrões. Então, essa fase crescente, ela está mostrando para a gente de uma forma madura, né? Porque a gente está falando de uma lua crescente no grau 29 de Sagitário. A gente já sentiu e a gente já aprendeu, a gente já experimentou, a gente saiu da infância, passou pela adolescência, estamos chegando na fase madura dessa energia sagitariana. Então, se de repente você não aprendeu nesse processo todo, preste mais atenção às suas ideias, aos seus pensamentos, às suas crenças e procure fazer um trabalho alquímico de autotransformação. E o importante não é que você tem que fazer isso para provar nada para ninguém. Você pode fazer isso para provar para si mesmo. Investindo em si mesmo é um investimento no seu crescimento, nas suas crenças, naquilo que você pode aplicar na realidade taurina. Então são seus valores. Quais investimentos que você pode fazer para que você tenha bons resultados? Sem aquela necessidade de ter um feedback positivo dos outros ou negativo dos outros. Ficar preocupado com críticas ou alguém falar da sua ideia e falar que essa sua ideia não está legal, apontando seus erros. Sabe aquelas pessoas que tentam ali ver todos os seus defeitos, simplesmente para que você olhe para esses defeitos e esqueça a grandeza que você é? É um momento de você botar essas ideias, esses pensamentos, esses medos de lado e seguir reto e direto naquilo que você quer, que é uma autotransformação. De alguma forma, nós estamos aqui para evoluir, para expandir a nossa consciência, para aprender através da experiência. E nada melhor do que essas duas energias, Sagitário e Virgem, para passar por essa experiência. Mas é interessante a gente entender que Júpiter tem relação com as leis. E as leis taurinas estão relacionadas também a valores que a gente tem apego. Então, de repente, se você é uma pessoa que está muito apegada ao dinheiro, né? De repente você está crescendo, você está conquistando coisas grandiosas, de repente você é uma pessoa de muita sorte, mas será que você está entendendo as leis? Será que de repente não tem pessoas tentando passar por cima de outras pessoas? Será que existem pessoas que estão ganhando, lucrando em cima de conhecimento de outras pessoas? Será que de repente algumas pessoas não estão passando por cima de valores e éticas sociais e coletivas para ter a sua visibilidade, para ter os seus ganhos, para aumentar os seus números? E fazendo isso sem mensurar, sem perceber que existem leis, que existem regras, que existe uma justiça por trás das coisas, existem leis universais que trazem de volta para aquela pessoa uma resposta àquilo que ela fez. De repente, não vai ser da mesma forma, mas vai ser de outro jeito, porque existe uma lei hermética que fala: o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. E ao mesmo tempo nós temos uma outra lei que atua junto com todas as outras 7 leis, que fala: toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Tudo que vai e volta, toda ação tem uma reação. Só que conforme a gente entende essa lei que diz tudo que vai, bate e volta, toda causa tem um efeito, ao mesmo tempo, tem uma outra linha que está dizendo: aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Não igual, mas é como. E não importa o tempo, mas essa lei é uma lei aplicável a tudo. É uma lei universal. Em algum momento, aquele que está causando algum dano, algum mal, ou tirando vantagem, ou se aproveitando da grande, entre aspas, sorte da vida, o que pode acontecer no futuro? De repente a pessoa vê algo acontecendo, um retorno vindo para ela, que é esse Júpiter retrógrado, que já pode estar trabalhando nas leis e na justiça universais. Em algum momento, essa pessoa do exemplo que eu estou dando aqui pode receber
um efeito daquilo que causou, mas não com aquela mesma forma, com aquela mesma informação, mas dentro da mesma linha vibracional. E é justamente aí que entra essa análise. Aonde que eu estou errando? O que foi que eu fiz no meu passado? Como que foi que eu atuei na minha vida? Quem foi que eu prejudiquei? Aonde que eu tirei vantagem? Onde será que eu utilizei de atalhos para chegar mais rápido a um objetivo e conseguir um resultado grandioso? Como que eu arrumei isso? Como que foi esse processo? Foi um processo justo, correto, dentro das leis universais ou não? E aí a gente vê, caramba, eu falhei aqui, eu errei aqui, agora eu tenho consciência de que eu errei aqui, que eu fui tendo bons resultados através de uma ação não tão ética, não tão justa. E aí eu tô tendo um resultado agora, ou de repente pode só ter a consciência de que fez errado e já começar a partir do presente, do Y, a trabalhar no ajuste disso, para que o efeito daquela causa não venha com tanto impacto, né? Começar a arrumar as coisas, a ter atitudes, que o signo de Sagitário fala muito sobre a ética e a moral, é procurar essa atitude ética e moral, não só dentro das leis humanas, mas dentro das leis universais, de consciência realmente dos seus atos, olhando realmente para si e sentindo, caramba, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito aquilo com o meu suor realmente, com o meu trabalho, com a minha dedicação realmente, sabe? E fazer aquilo legal. Então, essa lua crescente em Sagitário está dando oportunidade para que a gente se corrija, que é uma questão de virgem. Se corrigir, se lapidar, perceber realmente os seus defeitos, se autocriticar nos seus valores mais íntimos, mais profundos, valores de touro. Como que eu estou atuando nesse mundo? Como que eu estou trabalhando para obter os meus ganhos, para obter a minha fama, para obter o meu dinheiro, para obter meu número de seguidores, para obter lucros em cima de serviços que eu presto, de trabalho que eu faço, seja como for, né? É simplesmente analisar como é que eu estou atuando nesse mundo real, cotidiano, de todo dia, sabe? Como que está a minha consciência no meu dia a dia, a cada momento que eu acordo, como está a minha consciência para entender como que as coisas estão funcionando, se elas estão dentro ou afinado com essas leis ou não. Porque tudo é muito bonito na teoria. A teoria é lindíssima. Muita gente tem muita facilidade de dar lição de moral, de falar como deve, como não deve, de falar de justiça, falar de lei do retorno, falar de karma, falar seja do que for. Tem muita facilidade de colocar as coisas, de fazer posts, de pegar aqueles posts prontos, né, e colocar ali como que se deve ser, como é bonito ser ético, como é bonito ter delicadeza com o outro, e por trás faz exatamente o contrário disso e não percebe. Muitas vezes as pessoas não se percebem, não se notam, não olham para o próprio rabo. Geralmente olham para fora, veem os defeitos em tudo e em todos, mas não olham para os seus próprios defeitos. E muitas vezes quando as pessoas estão apontando e falando, olha, você está errando aqui, isso aqui não está ressoando muito bem, isso aqui está problemático. E a pessoa continua naquela mesma ideia de que, não, eu estou correto ou correta, eu estou fazendo as coisas direitinho, do meu jeito, eu estou sendo justo. Aí vai lá e coloca posts, né, e faz todo aquele papel, toda aquela propaganda de que eu sou a pessoa mais correta, mais honesta, mais justa do mundo. Quando nas atitudes, nos pequenos detalhes, naquelas entrelinhas, a gente vê, a gente percebe que é totalmente o contrário daquilo. Então, esse momento também de Júpiter aí, retrógrado em Touro, está mexendo, de certa forma, com esses pontos delicados que, porém, são detalhes que fazem toda a diferença para o todo ali que a gente está enxergando. As pessoas de fora podem perceber isso e as pessoas que estão dentro da situação podem não perceber. Mas o que esse momento planetário está dizendo para a gente é: perceba, observe, veja, preste atenção aos acontecimentos da sua vida. O que você está tendo aí? Qual é o resultado que você está tendo neste momento na sua vida? Você está sendo atacado, atacada? Você está sendo injustiçado ou injustiçada? Você está percebendo que você fez uma injustiça e a resposta dessa injustiça no passado está vindo como um alerta para você? Você está percebendo esse alerta, essa luz vermelha piscando para você: atenção, atenção, atenção aqui? Você está sendo orgulhoso, orgulhosa?
no sentido de não aceitar, de não assumir erros e de continuar naquele defeito, não lapidando aquela questão que foi vista, que tem uma sombra, uma poeirinha, e a pessoa continua negando aquela poeirinha e falando, não, eu sou um diamante, o diamante mais puro que existe. Não aceita ver os defeitos que estão ali. Então esse momento é um momento para a gente poder aprender muitas coisas, para a gente conseguir assimilar as informações que estão vindo, para que a gente venha para o futuro, aqui, para o Z, e a gente consiga ter resultados melhores. E sim, todos nós podemos crescer, todos nós podemos investir em nós mesmos, na nossa carreira, nas nossas relações, no nosso trabalho e alcançar o sucesso. Portanto, que sejam dentro das leis de Júpiter, de Sagitário, porque Saturno e Capricórnio cobram isso, cobram pesado isso. Uma hora ou outra acabam cobrando. Quem aplica as leis é Sagitário, quem cobra essas leis, quem fiscaliza é Capricórnio e Saturno. No seu tempo, tudo do passado é cobrado de alguma forma. São as leis. Então, se você quer crescer, se você quer ter sucesso, se você quer expandir os seus negócios, expandir a sua rede relacional e aprimorar o seu trabalho na energia virginiana, mudar os seus hábitos, mudar as suas crenças, e trabalhando e lapidando aos pouquinhos cada crença que você tem, esse é o momento de fazer isso para ter resultados melhores lá na frente. Para a gente chegar ali no Z expandido, mas dentro das leis. Porque se não tiver essa lei aqui correta, dentro das leis universais, a gente pode colher frutos não tão gostosos no futuro. A gente pode até colher alguns frutos ainda, de algumas coisas que a gente fez bacana. Mas se você plantou jiló, achando que ia colher uva docinha, deliciosa, eu sinto muito. É uma lei. O resultado vai ser jiló e vai ser amargo na hora de morder. Então, algumas questões, algumas partezinhas, alguns fragmentos, né? Porque signo de Virgem fala sobre fragmentos. Alguns fragmentos desse todo de Sagitário podem vir com gosto amargo, porque de repente você plantou jiló e pode colher, achar que é uma uva deliciosa e quando vê aquele gosto amargo. E nada, absolutamente nada no universo fica sem resposta. Tudo tem causa e efeito. Tudo, das menores coisas às coisas maiores, tudo tem causa e efeito. E aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Não igual, não idêntico, mas como. Então as respostas elas vêm dentro de uma correspondência com aquilo que você está vivendo. E ali os resultados vêm na proporção e na medida exata daquela que você causou. Entende? Então a gente precisa estar atento a esses detalhes e procurar, através da energia virginiana, aprimorar, perceber, olhar os sinais e não ficar preocupado com o resultado em relação a críticas, no sentido de você faz alguma coisa e alguém vai lá e te critica. Uma coisa boa, alguém vai lá e te critica. Se você assume um erro, de repente você é criticado por esse erro que você causou. O mais importante é a gente estar alinhado com os nossos princípios internos, com aquilo que o nosso coração sente que eu estou sentindo que eu estou fazendo uma coisinha aqui não tão legal, mas eu acho que ninguém vai perceber, mas você, a sua consciência está percebendo. É aí que está o pulo do gato. Não interessa o que os outros vão achar daquilo. O que importa é o que os seus valores estão dizendo para você. Os valores reais, gente. É o que a sua índole está dizendo para você, né? Está mostrando para você. Quando a gente está fazendo uma coisa justa, correta, alinhada, a gente não sente aperto nenhum, dúvida nenhuma daquilo quando a gente está conectado ao nosso coração. Mas quando a gente sai um pouquinho que seja da linha, tem uma vozinha, tem um sentimento, tem um apertozinho, um choquezinho no coração que nos alerta e que fala: eu tô fazendo isso, eu sei que não é muito correto, mas de repente ninguém vai perceber, porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou bombar com isso aqui. Bom, o resultado vai valer mais a pena do que um problema no meio do caminho que eu possa vir a ter, né? E aí, vai lá e faz. Só que as leis universais, Júpiter, Sagitário e Saturno e Capricórnio são realmente cobradores e aplicadores de leis. Não tem como fugir às leis universais. E a gente está começando, a gente vai aí no dia 23, ter o Sol entrando no signo de Libra, que fala sobre essa justiça. E a gente vai ter esse Sol caminhando até fazer uma conjunção com Nó do Sul.
E as questões legais vão ganhar força, as questões da justiça vão ganhar força. Então que a gente fique atento a esses sinais, que a gente consiga se observar, que a gente consiga se lapidar e procurar não se enganar diante daquela vozinha, daquele apertinho no coração, quando a gente faz alguma coisa e a gente sabe que ali não está correto, mas a gente faz porque ninguém vai ver, só que tem olhos de leis universais que estão vendo, que estão percebendo tudo isso. E entendam, essas leis, elas são imparciais, não importa quem você seja, o quanto que você fez de bom, o quanto que você fez de ruim, não importa, aquilo que você fez vai chegar para você como resposta na mesma medida e com a mesma força que foi aplicada. Não importa, essas energias são completamente imparciais, não tomam um lado, elas simplesmente são leis, elas são e acontecem. É só sentar e esperar que de alguma forma, de algum jeito, dentro daquela ordem que eu coloquei, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, não importa o formato que tenha, mas vai vir na medida exata daquilo que foi causado. É a lei do retorno. E essas leis estão aí para que a gente aprenda nessa linha do tempo que eu mostrei para vocês. Do passado, do presente e para o futuro. É simplesmente o passado ali vindo como resposta para que a gente melhore o nosso futuro. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da lua crescente no signo de Sagitário, da alunação de Virgem. Eu espero que essa informação chegue para vocês de uma forma reflexiva, que a gente possa se analisar e agir para aprimorar, para melhorar de alguma forma as nossas atitudes, principalmente nesse mundo nosso manifestado, nos nossos valores, nas questões de ganhos, de dinheiro, de montante, de apego, do financeiro, das relações, dos sistemas relacionais que a gente tem. Ou seja, cuide e trabalhe de tudo isso com muito carinho, com muita atenção, porque sim, a gente pode expandir muito, mas para melhorar, para se aprimorar, para evoluir. Tá bom? E é isso, pessoal. Lembrando que vocês podem ter acesso às informações lá no canal do Encontros Astrológicos, assim como nas minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal. De se inscrever aqui no canal. No momento que você se inscrever, lembrar de acionar o sininho, de se tornar membro. E tem o meu site ali com mais informações para vocês. Lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.